de louvar a Deus. E em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habitar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, seja onde for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Hoje, mais uma escola dominical. Segundo domingo do mês de agosto, dia 9 de agosto, nos encontramos mais uma vez aqui em família, em igreja. E hoje numa data muito especial, onde comemoramos o Dia dos Pais. Nossos pais que tanto nos acolhem com carinho, com atenção, com abraço, com conselhos. E são presentes de Deus em nossa vida. O nosso Pai amoroso, o nosso Pai eterno, nos presenteou com um amor bem sublime na vida dos nossos pais. Eu vou fazer a leitura do livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Amém. Hoje, celebrando essa data tão festiva, mesmo afastado dos nossos pais, estamos em pensamento, em oração, agradecendo a Deus por todas as bênçãos para as nossas famílias e principalmente para os nossos pais. E também, durante essa semana, nós tivemos o aniversário da nossa querida irmã Ormandina, essa joinha de pessoa que tanto nos acolhe com sorriso, com abraço na igreja. Querida irmã, que sempre presenteia as datas comemorativas na escola dominical, Dia dos Avós, Dia das Mães, Dia dos Pais. Ormandina, muito, muito obrigada. Nós somos muito felizes por ter você conosco. E como não falar de Ormandina sem lembrar de alguns cantos? Então nós vamos estar agradecendo a Deus em momento de oração. E nesse momento de oração nós vamos entoar juntamente com a família Negre um canto que lembra muito da nossa igreja. Um bom domingo a todos. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que
só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Nos encontrando aqui. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante. Vamos falar sobre oferta, não é verdade? Mas não é sobre contribuição, nada disso, tá bom? O que a gente vai falar é outra coisa. É sobre quem é a oferta. Ou também sobre a perspectiva de Deus, quem, de alguma forma, dá a oferta. Deus espera que nós, humanos, demos oferta, ou Ele é a oferta para nós. É sobre isso que a gente vai falar. E a base nossa é um texto muito conhecido, que é o primeiro texto da multiplicação dos pães. Está lá no Evangelho de Jesus, no capítulo 6, né? Tudo bem aí, pessoal? Tudo jóia? Muito bom encontrar vocês novamente, né? Então aí, pessoal, olha só. Então vamos lá pensar um pouquinho no texto, tá legal? É um texto muito conhecido. O texto, nós começamos o texto com Jesus atravessando o mar de Tiberíades, né, Cafarnaum. Ele sai de um lugar, olha que interessante isso, né? Ele sai de um lugar onde tem um domínio dos judeus, o domínio daqueles religiosos que querem matá-lo, e ele vai para um outro lugar, e ele começa o que a gente pode chamar aí de um êxodo, de uma saída, tá legal? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Jesus Cristo, combinado? Então, o que a gente pode pensar aqui agora? Qual que é o objetivo disso? O que Jesus quer ensinar? O que ele está fazendo com isso, tá bom? Então, seguindo o texto aí, só para a gente pensar, né? Lembra lá daquele enfermo que Jesus cura, que está no tanque de Betesda? E Jesus coloca naquele enfermo inválido, 38 anos, inválido, 38 anos ali, deitado lá, aguardando um socorro, não é isso? Então, 38 anos, a gente vê também uma referência do próprio povo, né, que atravessou o deserto, fez uma trajetória de 40 anos, e a principal trajetória foram 38 anos. Então, esse povo inválido, esse povo sofredor, Jesus agora dá a esse povo que está ali figurado metaforicamente naquele doente, Jesus faz com que esse povo caminhe com as próprias pernas. Estão lembrando disso? É isso aí que a gente viu, né? Que Jesus propõe agora uma liberdade, não mais um povo que tinha que ficar submisso às leis do sistema judaico injusto, opressor e manipulador. Não é isso que Jesus estava propondo ali. Jesus não estava querendo que ninguém se submetesse a esse sistema judaico manipulador, tá legal? Aí o que acontece? Ele sai agora, né, desse lugar e vai para o outro lado do Mar da Galileia. Sai do território dominado pelos religiosos que queriam matá-lo e inicia aqui esse êxodo. Uma pequena comparação. Lembra lá do primeiro êxodo de Moisés? O primeiro êxodo sai do Egito, de uma terra de opressão, e vai para a terra prometida. Então eu estou fazendo uma comparação, né? O primeiro êxodo que sai de uma terra de opressão, que é o Egito, e vai para uma terra que seria uma terra de liberdade, uma terra onde todo mundo teria sua própria terra, produziria, viveria com dignidade, teria sua própria casa, todo mundo plantaria, colheria, partilharia, não é isso? E agora, o que acontece? Jesus agora está nessa terra prometida, que se transformou numa terra de escravidão, numa terra de domínio religioso, de manipulação e de morte. Então, o segundo êxodo parte desta terra. Olha que interessante, hein? Começa nessa terra. O texto é muito interessante que João ele vai direto e já coloca aí que aproximava a Páscoa. Olha de novo a questão da Páscoa, que é importante, que a gente viu lá uma referência muito interessante no outro texto, né? Agora, essa Páscoa é mais uma festa onde o povo deveria subir para Jerusalém. A religião impunha sobre o povo 3 idas a Jerusalém por ano, tá certo? Mas aqui, nesse texto, a multidão não sobe para Jerusalém para seguir os líderes religiosos, tá bom? O que a multidão faz?
a multidão vai para o outro lado do Mar da Galileia, rumo a outro lugar, longe do templo, seguindo a Jesus, reconhecendo em Jesus o quê? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que vem libertar. Eles reconhecem em Jesus aquele pastor aguardado. Eu usei um texto semana passada lá em Ezequiel, vocês vão lembrar isso também, né, que é importante, que é aquele pastor que vem ao cuidado da ovelha que está ferida, que está caída, que está perdida, e ele vem salvar essa ovelha. E esse pastor agora esperado e aguardado é reconhecido por essa multidão, e a multidão vai atrás desse pastor, tá bom? Então, uma ovelha que estava doente, né? Ela era antigamente deixava de lado, aqui agora, essa ovelha doente, figurada aí naquele homem doente lá do tanque de Betesda, é cuidada por Jesus. Com isso faz com que o povo abandone essa festa dos judeus, que é uma festa sacerdotal, que é uma festa da classe dominadora, da classe opressora, da religião manipuladora, e eles abandonam essa festa que eles tinham a imposição de irem, né? A religião impunha sobre eles. Eles precisavam ir pelo menos 3 vezes ao ano nessa festa. E agora não, agora eles saem e vão atrás de Jesus, tá certo? Com Jesus muda tudo. Olha que interessante. Com Jesus vem agora uma outra ideia. Eu agora não vou mais para o templo como eu ia todo ano. Agora eu vou conhecer o que esse camarada está querendo me ensinar. E eu vou agora para o meio do campo ouvir o que Jesus estava ensinando. É muito legal que Deus, e a gente viu isso também, né, na semana passada, já há muito tempo Deus já rejeitava as ofertas feitas no templo. E é por isso que a gente viu nos estudos anteriores também que Jesus denuncia o templo como ele denunciou, né? Por quê? Porque Jesus veio como oferta, aí está aí a resposta. Ó. A oferta é o próprio Jesus que vem se oferecendo para que todos nós, para que toda a humanidade tenha vida e tenha vida em abundância, viu galera? É isso aí que é importante a gente pegar no ensino de Jesus. Então, Jesus chama os seres humanos, Jesus chama a humanidade para serem agora colaboradores de Deus nas ações criadoras e transformadoras de Deus. Olha que coisa fantástica. Agora eu, você, todos nós, os seres humanos, nós agora podemos colaborar com Deus nas ações transformadoras e criadoras. Diante de uma necessidade da multidão, e João coloca isso muito bem, né? A multidão estava lá com várias necessidades e Jesus percebe a necessidade. Então, diante dessa necessidade da multidão, Jesus percebe a necessidade e Jesus, então, faz uma pergunta. Olha que interessante. Não é a multidão que pede, não é a multidão que expõe a sua necessidade. Tá? Como aconteceu lá, lembram disso? Como aconteceu lá com a multidão no deserto com Moisés, que murmurou por comida, murmurou por pão, murmurou por cebola, murmurou por carne, e Moisés teve que se virar com aquela multidão no deserto, né? Aqui não, a multidão não faz pedido nenhum, a multidão não murmura em nenhum momento. Jesus percebe as necessidades, as demandas, e o próprio Jesus pergunta aos discípulos: o que nós vamos fazer? Onde que nós vamos comprar pão para esse povo todo? Esse povo tem que comer. Como é que nós vamos fazer aqui agora, né? Isso é muito interessante. Nessa comparação, se a gente for lá no Êxodo capítulo 16, a gente vai ver o povo murmurando. Aqui agora, em João 6, a gente vê o próprio Deus, na figura de Jesus, percebendo e provendo antes do povo pedir. O povo não pediu nada. Jesus já faz a pergunta para os discípulos: onde que a gente vai comprar pão para esse povo? Não é isso? E é muito interessante para a gente, né? Que a resposta de Filipe é uma resposta meio que desanimadora, porque Filipe fala assim, ele usa lá um termo que é uma quantidade de moeda, né, conhecida na época, que é mais ou menos o salário de um trabalhador durante 6 meses. Ele usa assim, ó, nem se eu tivesse 6 meses de um trabalho digno, eu não conseguiria comprar comida para esse povo todo. Vamos combinar, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Pensa a quantidade de comida para 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Pensa essa quantidade. Filipe fala isso, de jeito nenhum eu não consigo. Só que tem um outro discípulo, o primeiro discípulo que respondeu a chamada de Jesus, André,
que André faz? Olha que coisa fantástica, né? André tem uma outra ação. Na cabeça de André, fala assim, vai funcionar de outro jeito. Na cabeça de André, André pega um menino com 5 pães e 2 peixes e leva para Jesus e fala assim, olha, esse menino tem comida. Esse menino tem 5 pães e 2 peixes aqui. Né? A gente olha lá no verso 9 do capítulo 6, tá legal? É interessante também aqui lembrar que Eliseu, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, né, 42 e 44, vocês lembram lá dos pães da proposição, que eram 20 pães, e Eliseu dá comida, né, para uma centena de homens com 20 pães. Olha que interessante, com 20 pães. Agora aqui não. Aqui são 5.000 homens e 5 pães. Meu Deus, a coisa agora dá uma piorada, né? O que Jesus faz? Jesus acolhe o desafio de André e Jesus usa 2 maneiras maravilhosas. Jesus primeiro, né, organiza o povo em grupos. Jesus organiza o povo e faz uma coisa maravilhosa. Jesus pede ao povo que se assente na relva. Muita relva, muita grama ali, né? Jesus então organiza o povo em grupos e pede ao povo que se assenta. Uma coisa importante aqui pra gente observar no texto, que quem comia sentado na época de Jesus eram os senhores que eram servidos, os dominadores, percebem? Aqueles opressores, eles que se assentavam para comer. Servos, gente simples, comia correndo, em pé, não tinha tempo de sentar para comer não. Agora aqui não. Aqui agora Jesus faz com que gente simples, gente que servia outras pessoas, tem agora a dignidade de se assentar para comer. Preste atenção. 5.000 homens adultos, fora mulheres e crianças, se assentam de maneira organizada. Jesus, então, faz com que todos percebam uma coisa quando se achegam a Jesus. Todo mundo que chega perto de Jesus percebe 2 coisas lindas: liberdade e dignidade. E é exatamente isso que Jesus faz. Jesus se assenta ao povo, trata o povo com dignidade, dá ao povo a consciência da sua liberdade, traz aquela quantidade pequena de alimento que tinha vindo de uma pessoa simples, né? E Jesus vai partilhar esse alimento. Está lá no verso 11 do capítulo 6, né? É muito interessante porque a referência de João aqui é a Eucaristia. Porque lá na Eucaristia, Jesus lava os pés, lá no capítulo 13 a gente vai ver isso, né? Jesus lava os pés dos discípulos antes. Ele se coloca como servo. E aqui agora ele vai fazer a mesma coisa, sabe por quê? Porque Deus, que agora vem como homem, ele vem como servo e ele agora vai partilhar comida a gente simples. O amor entre os seres humanos se torna, então, um sinal do amor de Deus para com toda a humanidade. O amor entre nós é um sinal do amor de Deus para toda a humanidade. Antes de partilhar, antes de partir o pão ali no meio de todo mundo e os peixes, Jesus faz uma coisa maravilhosa que tem para a gente um significado fantástico. Jesus agradece. O que Jesus agradece? Para que ele agradece? O que ele está querendo ensinar agradecendo, né? Ele está querendo mostrar para todo mundo que tudo aquilo que vem à nossa mão como alimento é um presente de Deus, é um dom de Deus. Nós devemos receber pão, alimento do dia a dia, provisão, como um presente de Deus. Toda a criação é um presente para todos nós. E nós precisamos receber isso de forma abundante e cuidar dela. Aqui agora, a gente vê um contraponto. Porque o egoísmo ele vai gerar 2 coisas. Ele vai gerar carência e miséria. E isso não reflete o reino de Deus. Então, toda a carência e toda a miséria é resultado do egoísmo. Então, quando a nossa provisão... Então, vamos lá. Quando os bens, né, nossos, que são retidos de maneira egoísta, que provocam carência, que provocam miséria, quando agora esses bens que estavam concentrados nas mãos de poucos são postos à disposição, são partilhados, desaparece qualquer situação de carência e qualquer situação de miséria desaparece.
E surge agora uma outra situação, que é uma situação de abundância. Aqui eu paro um pouquinho e falo o seguinte: seria maravilhoso nós aqui acreditarmos, né, e proclamarmos que Deus, na figura de Jesus Cristo, faz um milagre maravilhoso, pegando aqueles 5 pãezinhos e multiplicando aqueles 5 pãezinhos até a ponto de sobrar. Gente, Deus é capaz de fazer isso? Claro que é. Só que eu quero dizer para vocês hoje que esse texto está mostrando um milagre muito maior do que uma mágica de 5 pães se tornarem alimento para 5.000 homens, mulheres e crianças. Eu estou falando aqui de gente que era egoísta, de gente que concentrava comida só para si próprio, agora se assenta com dignidade e é constrangido pelo amor de Jesus Cristo, pegando ali aqueles 5 pães daquele menino pequeno, aqueles 2 peixes, partilhando aquilo, dividindo entre as pessoas. E aí as pessoas se sentem tão constrangidas que elas abrem mão dos seus bens, abrem mão dos seus próprios alimentos e começam a partilhar entre si aquilo que elas têm. Olha que coisa fantástica, que mudança de mente, que mudança de atitude. É um milagre muito maior do que o milagre apenas de uma mágica de fazer 5 pães se tornarem uma multidão de pães. Percebem isso? Então, o próprio Jesus se põe aqui na posição de servir. Olha a Eucaristia aí de novo, né? Ele agora vai servir os outros. Jesus não se limita em servir alimento, ele também serve e doa-se a si mesmo, a si próprio. Isso é lindo, né? Ele é a oferta. Ele é a oferta. Aqui a gente precisa também, e eu vou citar de novo, né? O Alberto Maggi, a gente tem acompanhado esse cara, né, gente? Tá todo mundo aí, que é A Loucura de Deus, o Cristo de João. Depois vocês podem ler esse livro, fantástico, tá? Da Paulus, editora Paulus, o Alberto Maggi. O Alberto Maggi vai falar aqui pra gente uma coisa maravilhosa, que é o seguinte: é a diferença da esmola e da partilha. Aqui não é esmola. Não tem esmola nesse texto. Sabe por que não tem esmola? Porque a esmola cria um benfeitor e um beneficiário. E a situação de desigualdade continua na esmola. A esmola, muitas vezes, é algo utilizado para aqueles que concentram bens aliviarem a sua culpa de não trabalharem para diminuir a distância que a gente tem na sociedade. Entendem isso? Compreendem isso? Então a esmola é uma desculpa muito esfarrapada de gente que concentra bem, e aí dá uma esmola de vez em quando, distribui uma cesta de vez em quando, faz uma coisinha aqui, outra ali de vez em quando, e aí a culpa diminui, porque eu não trabalho para diminuir o que precisa ser diminuído, que é a diminuição dessa segregação vergonhosa da nossa sociedade. Nesse texto, em João capítulo 6, aqui não tem esmola, aqui tem partilha. Sabe por quê? Porque a partilha cria generosidade. A partilha muda internamente a pessoa muda. E aquilo que era retido agora é colocado à disposição de todo mundo, tá bom? Na partilha, não mantém essa relação desigual. Na partilha, cria-se irmãs e irmãos comendo da mesma coisa, por causa da generosidade. Aquilo que parecia pouco, na partilha, se torna abundante, a ponto de sobrar 12 cestas, tá bom? É na partilha que a comunidade de Jesus Cristo aparece. Se a gente olhar aqui, esses 5.000, e a gente pegar lá em Atos, a comunidade lá de Atos também era uma comunidade de 5.000. A gente precisa perceber isso, tá bom? Só que aqui tem outra história que se repete, que é uma história vergonhosa, tá bom? É uma história triste. E é uma história que a gente vê se repetindo hoje aí o tempo todo. Lembra lá do primeiro êxodo, do povo que é tirado de Egito? De novo, né? Moisés, um pré-tipo de Jesus Cristo, né? Então lá com Moisés, quando o povo foi liberto, o povo vai lá para o deserto, né? O povo reclama lá no deserto por falta de um monte de coisa. Não é assim? Só que aqui tem uma coisa muito interessante, tá? O mesmo povo que reclamou lá agora para Moisés, no passado, agora aqui, depois dessa partilha, sabe o que esse povo faz? Depois de Jesus ensinar a liberdade, depois de Jesus ensinar a dignidade, depois de Jesus ensinar a generosidade e a partilha, olha o que Jesus ensinou. Deu dignidade a todo mundo,
propôs uma vida de liberdade sem se submeter a uma opressão dos judeus. Deu ao povo capacidade de raciocinar, dizendo: eu não preciso mais me submeter a essa festa falsa, a essa festa hipócrita, a essa festa dessa casta sacerdotal que só me oprime, que só me exige. Entende? Eu agora sou livre para escolher o meu caminho. Eu fui lá para o outro lado, fui ouvir Jesus. Jesus agora me deu, agora partilha, me ensinou a partilhar o que eu tenho. Eu partilhei o que eu tenho. Qual que é a minha ação? Ao contrário de usar essa liberdade e essa dignidade, eu quero fazer agora Jesus de rei. E eu preciso de um rei para que eu me submeta e eu mesmo não seja responsável pelas minhas ações. Percebem isso? É isso que muita gente faz, se submetendo a sistemas religiosos onde a gente não critica que tipo de fé a gente vive. Estou falando como pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Estou falando que a gente tenta, com todas as forças, viver uma espiritualidade com liberdade, com dignidade, com responsabilidade. Mas um monte de gente não entende isso e um monte de gente quer, sabe o quê? Opressão de sistema religioso. Quer gente que domina, quer gente que impõe, percebe? Quer gente que manipula. E isso está todo dia por aí. E isso aconteceu com essa multidão. Porque essa multidão desejou fazer de Jesus Cristo o seu rei. Eles queriam se submeter a alguém. A ação de Jesus aqui, né, foi uma ação de dar dignidade, de dar liberdade. A ação do próprio Senhor que se faz servo, servindo todo mundo, não foi compreendida por esse povo que comeu desse alimento, tá bom? Jesus quer tornar o povo livre, mas o povo quer renunciar à liberdade e se submeter a alguém. Jesus convida o povo à maturidade, mas o povo prefere submeter-se a um rei, tá bom? Aqui então, Jesus fica frustrado. O que ele faz? Ele vai para um monte. Então olha só, o que Jesus faz? Jesus que convida o povo para a maturidade, mas o povo quer se submeter a um rei, Jesus se frustra e Jesus sai, né? Jesus vai para um monte sozinho, porque ele não dá conta. Jesus repete a mesma ação de Moisés quando Moisés foi traído com o povo que buscou a idolatria. Moisés foi lá para o monte e ficou sozinho. Jesus fez a mesma coisa. Jesus foge e rejeita a tentação idólatra do poder. Jesus não quer se render a essa ação do povo de fazê-lo rei. Jesus sai do meio do povo, foge, vai para o monte ficar sozinho. E os discípulos? O que os discípulos fazem? Sabe o que eles fazem? Eles não sobem para o monte com Jesus Cristo. Os discípulos pegam o caminho contrário. Os discípulos se frustraram com Jesus, porque Jesus não aceitou ser aclamado rei naquele momento. É o mesmo motivo que Judas traz Jesus lá no futuro. Percebem isso? Jesus não aceita ser aclamado rei, vai para o monte sozinho. Os discípulos fazem o caminho inverso, querendo voltar para Cafarnaum. Eles descem para o mar. E o texto vai dizer que cai a noite sobre os discípulos. E João aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa referência ela não é só teológica, ela não é só cronológica, não é só o horário do dia que deixou de ser dia e foi noite agora. É uma referência também teológica. A treva caiu sobre os discípulos, as trevas caíram sobre os discípulos, deixaram de ter luz e a noite, a escuridão chegou sobre os discípulos. Por quê? Porque os discípulos também partilharam da mesma ideia da multidão. Os discípulos também queriam que Jesus fosse aclamado rei. Eles também queriam se submeter a um rei. Jesus disse: eu não vou ser esse homem. Eu não vou exercer esse tipo de poder sobre ninguém. Percebem isso? Então agora, os mesmos discípulos que receberam a oferta de Jesus, que comeram do pão, que comeram do peixe, que viram o cesto sobrarem, que viu Jesus sendo ali o mestre, o rabi, ocupando o lugar do servo para todo mundo, eles rejeitam a liberdade, eles rejeitam a dignidade e
querem se submeter de novo a alguém. Quando percebem que Jesus não seria aclamado como rei, eles voltam para a sua vida cotidiana, para a sua vida comum. E eu vou usar um termo aqui, para a sua vidinha medíocre, que é a vida da média do dia a dia, decepcionados com o seu mestre. Jesus os decepcionou, estava na cabeça deles, porque Jesus agora não aceitou ser aclamado rei. Eles então abandonam Jesus. Momento de treva, verso 17, lá do capítulo 6. Momento de trevas. Os discípulos não compreenderam a recusa de Jesus. Então, o que acontece? Como a luz é incompatível com a treva, toda luz é incompatível com a treva, Jesus então, que é um amor fiel, todo amoroso, acolhedor de todo mundo, generoso, perdoador, ele também não abandona mesmo aqueles que abandonaram Jesus Cristo. O que ele faz? Jesus desce do monte e vai para o lago e atravessa o lago e começa a procurar os seus discípulos que estavam em perigo, porque o mar estava completamente agitado. E Jesus vai procurando os seus discípulos lá no mar. Porém, quando os discípulos que estavam no barco avistam Jesus, que está vindo ao seu encontro para socorrê-los das suas trevas, da sua ignorância, né? Ao contrário deles ficarem felizes e alegres, sabe o que o texto vai dizer? Que eles ficaram cheios de pavor, medo, muito provavelmente medo de Jesus castigá-los por eles terem abandonado Jesus, do mesmo jeito que Moisés castigou os traidores lá no Êxodo, lá no deserto. E eu pergunto para vocês, o que Jesus vai fazer com esses discípulos? Eu espero que você tenha aproveitado esse tempo comigo hoje. Termino por aqui. Beijo grande.